Antes de deixarmos para trás o assunto das atividades dos anjos santos, deveríamos mencionar diversas conclusões que podemos extrair das Santas Escrituras no tocante ao escopo e à extensão de suas atividades. Em primeiro lugar, os anjos santos são ministros da providência especial de Deus nas atividades de seu antigo povo Israel e de sua igreja. Diz o trecho de Hebreus capítulo 1, verso 7: o que de seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Pode ler também Salmos 104, verso 4, que você vai encontrar a mesma referência. Em outras palavras, Deus utiliza-se dos anjos como seus mensageiros, embora não em operações ordinárias, mas apenas em exibições especiais de poder relativas à sua lei, conforme Deuteronômio capítulo 33, verso 2, Atos capítulo 7, verso 53, Gálatas capítulo 3, verso 19 e Hebreus capítulo 2, versículo 2. A intervenção ou envolvimento dos anjos no curso normal das atividades humanas parece ser apenas ocasional e excepcional. Os anjos não fazem intervenções por decisão própria, mas somente quando ordenados a isso pelo Senhor. Eles não servem de intermediários entre Deus e seu povo. Só existe um mediador, conforme Paulo escreveu na primeira carta, Timóteo capítulo 2, verso 5. Existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Por isso, descartamos a possibilidade de qualquer intercessor, qualquer intermediário e qualquer medianeira também. Não existe, é antibíblico. Só Jesus pode interceder por nós diante do Pai. Em segundo lugar, o poder dos anjos, que depende de Deus e dele procede, parece ser empregado de conformidade com as leis do mundo natural e do mundo espiritual. Mas, diferentemente de Deus, os anjos não são capazes de criar, de agir por autoridade própria, fora da ordem de Deus, de sondar os corações ou de alterar as leis da natureza. Eles não podem influenciar diretamente a mente dos homens, porque isso é da competência exclusiva do Espírito Santo. Como é evidente, os anjos atuam dentro de certos limites. Em terceiro lugar, as Sagradas Escrituras indicam que as aparições angelicais geralmente precedem ou acompanham importantes desenvolvimentos do desdobramento do plano de Deus. Por exemplo, vemos as atividades dos anjos por ocasião dos seguintes acontecimentos. Na criação, Jó 38, verso 7. Quando a lei foi dada, Gálatas capítulo 3, verso 19. Imediatamente antes ou por ocasião do nascimento de Jesus Cristo, Lucas capítulo 1, verso 11 e 26, capítulo 2, verso 13. Durante a tentação de Jesus no deserto e no jardim do Getsêmani, Mateus capítulo 4, verso 11 e Lucas capítulo 22, verso 43. Por ocasião da ressurreição de Jesus, Mateus capítulo 28, verso 2. Por ocasião da ascensão de Jesus, Atos capítulo 1, verso 10 e 11. Por ocasião das atividades do tempo do fim, imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Podemos ver muitas referências às atividades dos anjos no livro de Apocalipse e em Mateus capítulo 25 e versículo 31.